aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é captação psíquica? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Comigo, sempre comigo, Roberto Leão, agora olá, 30 Bernardo. quilos mais esbelte. Quase, eu tô chegando lá, tô quase nesse nível. O mais legal dessa 11ª temporada é que a gente está fazendo o resgate de almas. Almas que se perderam na primeira temporada não voltaram. E a gente está resgatando aí com novos temas e convidados que fazem parte da história da Reconnect. É verdade, Roberto. A gente entrevistou aqui a Denise Pérez, que fez também parte aqui da primeira temporada da Reconnect. E hoje a gente foi resgatar aquela que ela fez, na verdade, ela antecede a Reconnect. Porque, se você não sabe, a Reconnect começou como podcast. A ideia era um podcast. Exatamente. Né? E ela acreditou na Reconnect, quando a Reconnect era um projeto de podcast. Ela fez um piloto com a gente, gravou um piloto. Um projeto piloto com a gente. Aí vamos lá, prepare, sentem na cadeira, que aí vai a primeira parte do programa, eu vou matar na apresentação dela. Ela é terapeuta, eteriata, apometra, mestre da Escola Moderna de Mistérios. Ela tem transgeracional, psicodrama transgeracional, consteladora familiar, terapia quântica aplicada. Meu Deus do céu. E aí, como se não bastasse, ela vem com novidade agora, captação psíquica. Você sabe o que é captação psíquica? Para responder essa pergunta, está aqui de novo, depois de 4 anos. Passou muito tempo. Messi Henrique, bem-vinda de volta. Ter voltado antes, bem-vinda, Messinha. Obrigada, muito obrigada. Roberto, agora sabe o que eu estava percebendo também? Que esses nossos convidados que a gente está resgatando de 4 anos atrás, eles estão mais novos, a gente está mais velho. Remoçaram, não sei porquê. A gente tem que pegar alguém que envelheceu junto com a gente. Vou chamar o Jeová de novo. Jeová, beijo. Messinha, bem-vinda novamente. Então você não pode mais passar 4 anos sem vir aqui não, Messinha. É verdade, sinto saudade também. O que aconteceu nesses 4 anos? Conte pra gente. O que rolou aí? Tem coisas que eu não posso contar. As não ocultas. Tem coisas que não são mistério. As que não são mistério. Vocês sabem que eu sou muito curiosa, né? Então, o universo vai trazendo umas novas situações, ou situações que já estavam lá, mas eu não tinha acessado ainda. Aí, quando o coraçãozinho faz, né, acorda, eu vou lá e me aprofundar. Foi o que aconteceu com a captação psíquica, que eu fiquei apaixonada. Mas me respondendo aqui um pouquinho. Você trabalhava muito, é verdade, você trabalha muito, é muito forte, você é muito conhecida pelas constelações familiares, né, por alguns rituais que você faz, curas maravilhosas, apometria, né? Eu queria te perguntar, o que é, primeiramente, a captação psíquica e como ela se aplica dentro de todas as técnicas que você, há 24 anos... vem somando ao teu portfólio. Essas técnicas, elas têm uma ligação, elas se interligam de alguma forma, é uma continuação ou são coisas isoladas? Sem dúvida, sabe? A gente fez tanta pergunta, pronto, aí tu fica respondendo aí no café, Roberto, enquanto ela responde. São exatamente 9h15 da madrugada que a gente está gravando aqui, é a hora de tomar um café. Bom, captação psíquica é uma técnica espiritual e energética que a gente trabalha no sutil.
Então, para a gente entender melhor sobre isso, é preciso entender alguns conceitos. Primeiro, nós temos 90% de inconsciência. Então, só 10% da nossa convivência no dia a dia é que a gente percebe do que está acontecendo. Esses 90% são direcionados por algo que está acontecendo dentro de nós que a gente não sabe. E muito desse algo a gente coloca ali nessa conta das personalidades múltiplas, que é o que a captação psíquica trabalha. Então, vamos pensar que todas as nossas vivências, vamos chamar de vidas passadas ou vidas paralelas, né? Porque a gente é um ser multidimensional, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vamos usar esse nome de vidas passadas que é mais conhecido, né? Que a gente não precisa se estender a outras explicações. Então, se a gente viveu N vidas passadas, 100, 200, 1000 vidas passadas, tá certo? Todas essas histórias, todas essas memórias que nós vivemos estão aqui. Algumas delas nos impulsionam para a vida, para frente, né? Ativando os nossos dons, inclusive, e outras nos puxam pelas questões que a gente viveu que ficaram inacabadas. Então, da forma que eu morri, da forma que eu vivi, das frustrações que eu tive, das traições que eu vivi, dos abusos que eu vivi, né? Das vidas pouco fáceis, né, de atravessar, de todos aqueles traumas que ficaram no caminho. A captação psíquica pode ser comparada, assim, dadas as proporções, com resgate de alma. Uhum. Um processo do xamanismo, xamânico, né? O xamanismo é um processo muito mais profundo, né? Mas a gente também pode-se dizer que se faz resgate de alma. Mas qual a diferença da captação psíquica? Vamos lá. Nós temos as nossas dores, os nossos medos, nossas culpas, algo, como você falou, que ficou inacabado de vidas passadas, que está no nosso inconsciente, que nos guia hoje e a gente não percebe, né? E aí a captação psíquica vai lá, se propõe lá resolver. Qual a diferença, por exemplo, uma regressão? É muito parecida, só que na regressão, o consulente, o cliente, ele vai vivenciar, ele precisa ter aquela abertura para ele conectar ou a partir de uma dor do corpo, que a regressão muitas vezes vai por ali, ou um gatilho, certo? O terapeuta vai lá e dá aquele gatilho e ele entra naquelas percepções, nas sensações do corpo, e o terapeuta vai conduzindo a regressão, né? Tem vários tipos de regressão. Tem por exemplo, a DMP, a Deep Memory Process, né? Um processo assim... aquela Karenina faz um beijão para aquela Karenina, eu me querida. Formei com ela, inclusive. Queridona, ela conversou com a gente. Maravilhosa. É uma boa pra gente também. Tá aí, vamos resgatar. E ela vai estar mais nova do que a gente. Nosso projeto Resgate de Pode ter Almas certeza. Beijão, Carlinha. É um processo catártico. Trabalhei um tempo com DMP, mas para mim é uma coisa muito catártica mesmo. Então precisa ter muito tempo. Se a pessoa tem uma questão na garganta, por exemplo, ela morreu enforcada, vamos dizer assim, ou com alguma questão ali, eu preciso ter uma corda para trazer aquela memória para o corpo, aí levar para o bardo, né, fazer toda a renegociação, enfim. A captação psíquica não. Ela não precisa nem da pessoa estar presente. Né? Eu posso fazer, como eu faço, depois eu vou falar sobre o projeto Vida, eu faço captações sem a pessoa estar presente nem estar conectada. Eu vivencio o processo dela, depois eu gravo um áudio e transmito para a pessoa. Eu posso fazer também pessoalmente, e faço às vezes pessoalmente, tá? A pessoa mas, assim, presente. Só para falar sobre essa questão que tem a ver com a captação, tem a ver com regressão, muito se fala sobre cura de dores inconscientes, ou cura de dores de vidas passadas, ou cura das dores que a gente carrega, mas essa cura no sentido muito de anular. Mas tudo que a gente vivencia, tanto aqui ou para quem acredita em vidas passadas, não faz parte da nossa... Não é importante a gente ter aquilo. Seria mais fácil aceitar do que curar? Onde está a nossa dor, está a nossa força. Eu não gosto da palavra cura, né? Mas eu gosto da palavra integração. Tá? Eu integro aquilo, eu ressignifico aquela ideia. Aquilo já não traz para o consciente, para a pessoa entender isso. E ressignificar. Aquilo já não me direciona mais. Eu convivo com aquilo, eu conto uma história sobre o que aconteceu, mas já não me mexe, já não me paralisa. Entende? É muito diferente do que algo que eu vivi, que cada gatilho que acontece
eu vou para a dor, eu vou criar uma doença, né? Não, eu vivi aquilo ali, eu compreendi aquele processo, da minha forma eu estou integrando e aquilo passa a ser uma história que me impulsiona para frente. E faz parte de você. Né? Isso, eu não posso apagar. Ninguém pode mudar o que aconteceu, mas eu posso ressignificar. Né? E quando eu ressignifico, aquilo já não fica trazendo informações pesadas para mim, sabe? Que vão criar doenças. Né? Então, eu vou integrando. Quanto mais eu integro, mais eu me fortaleço, inclusive como terapeuta. Todas as histórias que eu vivi e que eu consegui integrar em mim, eu tenho respaldo interno, eu tenho imunidade psíquica para trabalhar o outro, sem eu me misturar com aquilo e dando um suporte para aquele, entende? Eu não fico misturada naquela dor, que é muito o que acontece, né? Mas assim, para você é um trabalho, deve ser um trabalho muito árduo, porque você entra na dor do outro, na história do outro, deve ver coisas terríveis, né? Claro, se causam dor, então não foram agradáveis, né? Uhum. Mas, assim, às vezes não é preciso a pessoa vivenciar novamente essa dor para que ela entenda fisicamente, talvez, como, por exemplo, um processo de hipnose. Assim, tipo, tem que doer como nunca para que não doa nunca mais. Assim, a Messia vai ser a minha muleta. A Messia vai lá e trata meus BO de 15 encarnações, né? Não acabo transferindo um pouco da responsabilidade para você, assim, de resolver os meus BO? Não, eu não acredito nisso. Porque eu acho que não preciso sentir aquela dor profunda, entendeu? Eu preciso trazer um entendimento. Eu não preciso reviver aquela dor, né? Porque a captação psíquica é muito sutil. Então, as dores... Eu passei por um processo maravilhoso com a captação. Então, eu mudei muitos aspectos na minha vida. Muitos relacionamentos que eu não conseguia integrar, porque aquilo lá atrás foi dissolvido. Né? Então, eu transformei as relações. Tem determinadas dores que eu particularmente acho que a gente não precisa estar revivendo. Então, a gente já tem coisa demais para trabalhar. Já tem as outras aqui, entende? Né? Então, se eu tenho ferramentas que podem me ajudar a compreender a captação, ela vai contar uma historinha e vai te dar também sugestões para você continuar aquele processo. Sim. Ela não é mágica. Não existe isso, né? Então, nós vamos entrar na história da pessoa, fazer algum trabalho de apometria, de cromoterapia, de conversa, inclusive com aquela parte daquela pessoa. Vamos fazer uma desconexão momentânea, porque... Opa, peraí, assim é que agora você pegou onde eu queria chegar. Desculpa te interromper, mas vamos lá. Durante a tua captação psíquica, só para o pessoal entender, vamos fazer um overview, né? O cliente, o consulente, o paciente, chega para você, Messi, eu tenho alguns problemas, né, de medo, algumas fobias, alguns problemas de relacionamento, algumas complicações, sejam elas quais forem, né? Eu acho que não é de agora, é uma coisa que eu não tenho explicação de onde vem, parará. A Messi vai lá, faz a anamnese, ou faz a captação psíquica. Aí a pessoa tem que dar o nome, né? Deve dar um nome, data de nascimento, alguma coisa assim, né? Não precisa. Não precisa? Não. Pronto. Aí vamos lá. Você vai lá e entra na história dela. Sim. Existe um momento teu, assim, de concentração, né? De ancoramento, para que você acesse aquela história, né? No processo que você está acessando aquela história, você negocia com aquela alma? Sim. Também. Primeiro, eu quero primeiro aqui não deixar de honrar, né, o professor Márcio Ferrari, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há 2 anos e pouco atrás e que me abriu essas possibilidades. Inclusive, eu fazia captação e não sabia que era, né? Então, o Márcio Ferrari é o professor de captação psíquica, é o professor da constelação dos orixás, que em outro momento eu gostaria de falar sobre isso, que é muito... A gente pode passar um pano depois, daqui a pouco. A gente pode passar daqui a pouco um espanador aí para ver o que é isso. Né? E eu não posso falar desse assunto sem trazer, né, essa referência. Legal. E falando de apometria, também não posso deixar de honrar a Karina Greco, né? Que foi onde tudo começou. Só fala com gente boa, né? Só fala com gente boa. Ela tá mais nova que a gente também. Tá? Então, qual era mesmo a pergunta? Vamos lá. Você vai... Por exemplo, eu chego na Messia. Vamos fazer aqui um simulado. Tá. Uma simulação.
eu chego na Messia e falo, Messia, eu tenho problemas de relacionamento com a parte feminina, né? Então, a parte eu não tenho um bom relacionamento com minha mãe, não tenho um bom relacionamento com minha esposa, não tenho um bom relacionamento com minha chefe, que é mulher. Tem algum bel aí. Tá. Beleza. Aí a Messia vai lá e entende pela anamnese dela que o melhor processo dentro do leque que a Messia tem para tratar é a captação psíquica. Aí ela vai lá e faz a captação psíquica pro Bernardo, entra na história do Bernardo, em qualquer uma das encarnações que pode estar esse BO com o feminino. Isso. Pronto. E você negocia com a minha alma naquela época. Vamos entender que essas partes que eu falei ali dos 90% são fragmentos de consciência, certo? São partes nossas que estão ali, que viveram, e eu sou a ponta encarnada, tá? Então, eu que tenho o poder de fazer as mudanças dentro da minha evolução, que é esse todo. E aquelas partes ali, algumas estão adormecidas, e elas aparecem muitas vezes como uma obsessão espiritual, por isso que se fala que é auto-obsessão. Outras partes têm consciência do que eu sou e elas interferem porque não concordam com a forma que você lida com a vida. Aí, às vezes, o terapeuta encontra um cartel, entendeu? Aí você vai desmanchar aquele cartel, porque está interferindo negativamente. Por exemplo, eu no meu desenvolvimento espiritual estava com algumas questões, aí descobrimos que tinha uma parte minha que era padre, né? Que não estava gostando desse movimento. Porque a gente tem a mania de terceirizar as coisas e parece que o encosto, o obsessor é o outro, né? Nunca é o outro. Mas, na verdade, tudo faz parte de você. É você enquanto um todo, né? Betinho, é o encosto. Betinho, mais do que nunca, hoje eu digo para você que tudo está dentro de nós. Eu vivi agora, há pouco, né? Esse fim de semana passado, uma vivência da constelação dos orixás, onde a gente vivenciou os orixás dentro da gente, que é o que é. Sim. As frequências, nos pontos de força, foi incrível. Então, cada vez mais eu tenho consciência de que tudo que nós precisamos e somos aqui dentro. Aí quando eu vou visitar esse inconsciente, que é a busca das terapias, né? As terapias tradicionais, inclusive, vão por esse caminho. O que está aqui obscuro, que eu não estou vendo e não estou conseguindo trabalhar aquela situação. Então, vocês conhecem os fragmentos do eu, né? Os fragmentos. Mas só fazendo uma pergunta em relação à questão de magia, enquanto magia e elementos e ritualística. A magia, ela entra nesse processo? Entra. Nós podemos deparar com qualquer coisa quando eu vou entrar no campo da pessoa. Ela traz uma questão, por exemplo, um atrelamento com um guia, vamos dizer assim, um guia espiritual, que houve um rompimento. Já vivenciei isso, né? Já trabalhei isso com uma pessoa. E aí eu vou entrar no campo para entender quais são aqueles atrelamentos que ficaram, e às vezes encontro as próprias magias no caminho. Só que eu não estou trabalhando sozinha, né? No Projeto Vida, que é esse projeto que eu faço parte, que vem do professor Márcio, né? Márcio Ferrari. Nós temos uma conexão com várias fraternidades. Então, por exemplo, Fraternidade dos Franciscanos, Fraternidade das Filhas de Maria, Fraternidade dos Nativos, que é onde entra Exu, Preto Velho, Caboclo, né? A Fraternidade das Crianças da Quinta Dimensão, que é onde a gente vai trabalhar com as crianças, com aquelas consciências, aqueles fragmentos que são crianças, estão como crianças, né? Que a gente não tem um diálogo assim direto, não dá para conversar. Então a gente traz as crianças para fazerem a brincadeira e a partir dali fazerem o trabalho de ressignificação. A Fraternidade dos Centauros, a Fraternidade de Saint Germain, são várias. Então a gente tem um suporte muito grande para realizar. Eu me deparo com um fragmento de consciência ali muito revoltado, por exemplo, esse que eu estava falando, né, esse desatrelamento espiritual. Ali por trás daquela pessoa estavam vários obsessores. Inclusive, essa pessoa estava presa num determinado lugar, vamos chamar de uma caverna. Então, partes nossas estão presas. E a gente vive naturalmente, mas muitas das nossas partes estão ali aprisionadas. Quando eu trago aquela parte de volta, eu trago mais força para mim, mais consciência. Então, a gente se depara com magia que está lá, com obsessões, com uma parte que está presa. Então, eu preciso lá resgatar. Para resgatar, eu preciso negociar com quem está tomando conta daquele lugar. Muitas vezes, quando a gente... Quando não tem negociação? Olha, quando não tem negociação, a gente leva a si mesmo. A
a gente faz, né? Tentei por bem, agora vai a gente tenta por bem. mesmo. Tenta por bem, mas quando não tem, a gente inclusive muitas vezes dá a opção. Olha, aqui temos resistentes, você tem a opção de acompanhar a fraternidade para você se desenvolver. Se você não quiser, nós vamos cortar a sua ligação com a sua ponta encarnada ou com essa pessoa que você está obsediando. Se você voltar, aí a gente vai levar você sem a opção de evolução. Aí, muitas vezes, essa consciência escolhe ir pela evolução. E, às vezes, não. Mas, né? aí, vamos lá. Nós sabemos, né, que assim, não existe tempo e espaço para a espiritualidade, não tem isso. Né? A gente vive várias experiências conscienciais. Nem no campo físico tem exatamente a noção de tempo e espaço é extremamente relativa. Relativo, né? Então, assim, a gente tem nós temos consciências espalhadas aí, vários eus vivendo em espaços, tempos, dimensões diferentes, né? Eu posso também utilizar essas consciências, além podem me trazer uma dor, podem me trazer uma fobia, mas elas também podem me trazer potências. Com certeza. E é isso que nós fazemos. Essa que não está afinizada com nossa evolução no momento, porque estão paralisadas em alguma dor ou em algum processo de raiva, de ódio, enfim, humano, a gente convida, porque o processo é esse, a gente literalmente incorpora essa, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu trago essa consciência, eu incorporo, sinto a dor, ela fala através de mim, no mesmo instante eu estou conversando com ela. Então é bem engraçado, você entra e sai, sabe? É bem doido. Então, depois que é feita a conversa, que ela compreende, se faz os desatrelamentos, porque geralmente nós estamos atrelados a pessoas por essas emoções que não foram resolvidas, e isso interfere e chega na nossa vida hoje. Aquele obsessor da vida passada também interfere nessa vida hoje. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, desculpa, mas assim, fiquei curioso agora em relação ao que a gente tem de dons ou capacidades nessa vida. Quando você destrava, já aconteceu das pessoas adquirirem dons que não tinham, ou skills que não tinham, coisas que não sabiam fazer, passaram a saber fazer, porque destravaram essas consciências? Com certeza, com certeza. Ela deu spoiler. Você responde completo já. Fica aí que a gente volta já. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Aqui hoje com a queridíssima Messi Henrique, falando sobre... Vê se consegue falar, Roberto. Captação psíquica. Ele não pode... Captação psíquica. Além de TDAH, ele tem dificuldade de pronúncia, dicção. Dicção. Isso é complicadíssima. Assim, antes da gente de eu interromper o Roberto e você, óbvio que eu adoro fazer isso, é meu papel nesse programa é interromper o Roberto, inclusive. Exatamente. Ele fez uma pergunta que ele não vai lembrar. Peraí, dos dons, eu lembro. Vamos lá. Messinha, a gente fala muito sobre a questão de você curar coisas da vida. Essa passagem a gente falou sobre isso e tal. Mas além dessas curas, o que precisa ser trabalhado, a gente consegue também destravar coisas boas que a gente deixou de utilizar, ou dons, ou coisas interessantes que a gente deixou de utilizar porque ficaram presas no passado? Lembrei. Sim, com certeza. Imagina até um exemplo meu, né? Uma captação psíquica que foi feita para mim, onde tinha uma briga, como se fosse uma briga de hierarquia, do que foi o professor Márcio que fez, né? O que ele chamou de uma parte minha que era do candomblé, um negão, já fui um negão, né, do candomblé, e outra que ele chamou de uma parte quântica, que é outros vieses que eu transito, né? Você sabe que eu sou muito eclética. Então estava tendo uma confusão ali, uma briga, né? Uma busca de espaço. E aí quando ele precisou conversar com essas duas partes para que eles não interferissem mais, para que eu tomasse as minhas decisões por mim mesma. Mas nesse caso, essa vida aqui é a mais importante para todos. Essa é fundamental. É só nessa vida que eu posso evoluir. É a dimensão importante. Então todos brigam, ou que assim, os fragmentos estão ali disputando qual a importância que eles vão ter nessa vida, é isso? Não é nem isso, sabe, Betinho? É que eles ficaram tão paralisados em algumas questões que eles ficam interferindo. Aí é bom explicar isso. Nós temos o que a gente chama de subpersonalidades, que são partes nossas dessa vida, que geralmente são infantis, ali da vida intrauterina até a infância. Que foi muito curioso uma captação que eu fiz, que eu dei até a frase que o pai do rapaz usava. Olha. Então ele estava num processo, sempre foi muito cobrado pelo pai, e ele não conseguia colocar a sexualidade dele, a escolha dele, né, vivenciar. Vivenciar o que ele era. Exato. Né? E foi até casou, né, teve todo um processo difícil. E aí, na infância, ali nos seus 10, 12 anos, a frase veio, né, você precisa ser homem, você precisa, sabe? E eu fiquei com receio de falar, assim, será que eu não conhecia a vida dele? Não sabia nada sobre ele. E era uma subpersonalidade. Ele disse, foi exatamente como aconteceu. Então, aquela memória estava lá ainda dando muita insegurança para ele. Aí, nós trabalhamos com as crianças da quinta dimensão. Sim. Tá? Essa é uma parte. Aí, essa é a subpersonalidade. As personalidades múltiplas são as nossas partes de outras vidas, que aí quando a gente entra no campo, a gente já vê a sua imagem, não a sua imagem, uma outra imagem. Tá? Quando é subpersonalidade, a gente vê a própria imagem do consulente. Quando é personalidade múltipla, já vem o que ele era lá na outra vida, homem, mulher, né? O papel que ele representava. A gente sabe que é personalidade múltipla. E ainda tem as partes dissociadas, que são as nossas partes que sabem desse processo, porque muitas estão inconscientes. Estão ali emitindo, não gosta da vida que você está levando, né?
Por exemplo, teve uma moça que eu atendi que ela estava num processo de desconexão da família, que é uma família muito abusadora, né? E uma parte dela que viveu na África, a África tem um processo assim de família, né? Então, clãs, é lindo, né? É clã, então é um por todos e todos por um, independente, né, de quem seja. Todos muito ajudados. Então, essa moça tinha uma personalidade lá da África que não estava aceitando que ela estava se desconectando dessa família que era abusiva, que tinha que passar por isso. Então, para mostrar para essa parte que esse era um outro tempo, era uma outra forma de vida, que ela estava se prejudicando, que ela, né? Aí foi que ela viveu num processo de culpa, entende? Precisava seguir a vida dela, mas a família puxava negativamente. Essa desconexão, ela é definitiva ou há alguma possibilidade de se reconectar? Ela pode, depende. Porque, por exemplo, a gente pode levar... essa personalidade múltipla pode ficar em torno de 21 dias com as fraternidades para terem os seus aprendizados, como ela pode ir e voltar no mesmo momento, como em casos raros ela nem volta. Ela é tão prejudicial que ela vai ser liberada, como se fosse uma desconexão ali, entende? Essa é uma pergunta agora difícil. Para mim, né? Para você pode ser a resposta, essa besteira, tá perguntando. É possível um captador psíquico, você, que tem experiência, que tem a técnica, que tem a vivência, que tem a abertura consciencial e espiritual para fazer uma captação, é possível você fazer uma captação psíquica de si mesmo e se ver e negociar consigo mesma? Já fiz várias. Aparece assim, do nada. Eu não busco isso. A não ser que tenha uma questão muito presente ali, que está me inquietando. E como eu já estou buscando, a gente busca diminuir essa diferença de 90% de inconsciência. Então, quanto mais eu vou tendo consciência do que eu estou sentindo, aí eu pergunto assim, qual é a parte minha que não quer que isso aconteça? Qual é a minha parte que está atrapalhando isso? E aí, se eu entro num processo de uma concentração, várias vezes eu já consegui, né? Fazer isso. Mas assim, o que eu vejo, quando eu vejo pessoas como você, que são a sumidade, que têm noção de diversas terapias e que fazem muitos trabalhos, que se fazem autotrabalhos também, se trabalham, né? Mas assim, você faz um monte de coisa e sempre tem um monte de coisa para resolver. Não tem fim. Quer dizer, a gente está nessa vida aqui para se resgatar o tempo todo, para se ressignificar o tempo todo. Por mais que a gente faça milhares de terapias, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa fazer incansavelmente para entrar nesse processo de evolução até o final da vida. Nós dois sim. Eu vou fazer um desatrelamento de você. Nós dois sim, a gente está acumulando mais, viu? Está piorando. A gente tá piorando. Eu acho que, pelo que a Mércia falou, nós somos um fragmento de uma dimensão de alguém muito mais interessante do que a gente, quem está atrapalhando a vida do Roberto e do Bernardo na dimensão que importa. E conhecendo nossas duas consciências hoje, isso é muito possível. É muito possível. Só para encher o saco. Não é nem por maldade, não, é só para fazer pirraça. E aí eu começo a compreender, por exemplo, nos processos, né, de entidades que nos acompanham, que a gente incorpora no trabalho espiritual da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, que aquelas são partes nossas. Sim. Né? Fica muito mais claro. Entende? Que aqui são partes nossas. Também são partes ancestrais. Tá? Porque muitas vezes numa captação eu posso estar captando uma questão ancestral. Mas também. O elo ancestral ele faz parte da gente também, seja por uma genética física, ou seja por uma afinidade, mas assim, é a gente também, né? Olha, tem casos muito legais assim da pessoa não conseguir ir para a vida porque a mãe segura, né? Então a gente vai buscar aquelas questões, fazendo aqueles... O que eu digo para as pessoas, não se prenda na história, porque é uma história. Muitas pessoas, quando eu passo os áudios, né, algumas ficaram assim preocupadas, mas eu fiz isso, Não, esquece, a historinha é só para trazer, para o cognitivo entender. O importante são os desatrelamentos, as conversas até entre ela, a consciência dela, fragmento de consciência dela e da mãe, no caso. Né? E das obsessões que estavam com a mãe e da ancestralidade que estavam com a mãe também, que isso já aconteceu. Sim. Então você faz um trabalho, aí entra a visão da constelação sistêmica, tá certo? Porque trabalha o todo ali. Daí você faz aquele desatrelamento, aí
aquele gatilho, aquela emoção que unia e que reverberava na vida hoje, que a vida das duas é um inferno, por exemplo, aquilo se dissolve. Aí, do nada, a pessoa não se incomoda mais com aquilo. Ficou simples, então, entende? A gente pode peso não tem resolver mais. situações muito problemáticas na nossa vida, mas é tanto fragmento, é tanta coisa para resolver, que sempre vai ter uma coisa para resolver. Meu amigo, eu faço 2 vezes por mês. Assim como eu faço para as pessoas, eu também recebo. Então, sempre tem um foco diferente, tem algo novo. Né? Não é uma dor em uma encarnação. São várias dores de uma dentre as milhares. Exatamente. Né? Exatamente. E que a gente vai lá, quanto mais é engraçado que a fala da Messi, a gente vai resgatando os primeiros programas, né? Na época da pandemia, a gente gravou um programa online, obviamente, né, com o Fábio Santos. Sim, lembro, né? Demais. E aí ele falou muito de forma diferente, mas muito do que a Messi falou agora, né? Que nós temos amigos espirituais, nós temos amparadores espirituais, temos, mas muitas vezes as incorporações dos médios que tem incorporação ostensiva, ele está incorporando ele mesmo, uma consciência dele, que se mostra com um arquétipo. Exatamente, eu sempre achei isso, né? Eu sempre tinha essa coisa que é muito íntimo isso, né? Então aquela entidade traz movimentação para a sua vida. E não deixa de ser ancestral. Exatamente. Um exemplo, imaginemos que realmente eu esteja incorporando um índio. Mas ele era índio. Sim. Ou parte da sua ancestralidade. Ou parte da minha ancestralidade que está ali, né? Ali você resgata também, sabe? É muito lindo, é muito rico esse tipo de trabalho. E aqui é muito novo, né? Aqui em Fortaleza não conheço mais ninguém. Do grupo do professor Márcio Ferrari, só tem mais uma pessoa de Fortaleza, mas que ela ainda não faz captações, né? Mas é para fazer captação, porque parece um processo muito mediúnico, né? É sensitivo, sim. Então, a pessoa que está assistindo a gente agora fala assim, eu quero aprender a fazer isso aí. Qualquer pessoa pode aprender? Pode, qualquer pessoa pode aprender, desde que ela aceite, né, essas colocações, que ela ache isso verdadeiro e ela se entrega ao processo. Mas há riscos? Não. Riscos como? Da pessoa se não ter o discernimento, a maturidade de não se envolver, de não puxar a energia do outro, de saber como lidar com determinados campos, como você falou. Tem um campo ali que estava uma coisa relacionada à magia, a pessoa não conhece magia, Sim. como é que vai lidar para aquilo? Então... Algumas pessoas desistem, né? Nesse processo mesmo, né, dessa escola, muitas pessoas desistem, porque não tem a ver comigo, eu não dou conta disso. Há pouco tempo eu entrei no que a gente pode chamar de não sei se existe isso, mas um mini burnout, né? Porque eu entrei e saí de tantos campos, né? Eu faço em média por mês, fora as outras, né? Os outros trabalhos de consultório, umas 100 captações. 90, 100 captações, tá certo? Cada pessoa dentro do projeto, ela tem direito a 4 captações durante o mês, né? Então, exaustivo. É exaustivo, tá? Então, é simples, mas se eu não tiver imunidade psíquica, eu posso entrar mesmo numa falta, uma queda mesmo de vitalidade. Mas a gente também tem dentro do projeto, a gente tem técnicas para ativar isso. A gente precisa saber... Essas consciências que tu vai resgatar, vamos lá. Elas podem, por exemplo, se acharem incomodadas por estar se metendo nisso e se voltar contra você? Podem. E aí? Aí a gente... Ferrou! Não. Meu amigo, é o que a gente chama de imunidade psíquica. Vamos lá. Acho que você veio, vamos... Uma das formas de você ter imunidade psíquica é essa. Sabe a criança que nasce na roça e está ali no chão e pega a chupeta e bota na boca, cai no chão, e a outra que é criada... Mas ela cria imunidade, mais do que aquela que foi criada com todos os cuidados ali, entende? É mais ou menos isso. Então, pode acontecer, pode. Aí muitas pessoas desistem. E aí também tem suporte, né? Tem suporte espiritual, tem suporte interno, tem meditações, tem você cuidar da você sua... aprendeu... Comprou um livrinho ali, vou fazer em casa. Chakra base, chakra sexual e chakra do plexo solar precisam estar
alinhados, né? O chakra base principalmente, que é o que nos dá conexão com a terra, o que nos dá presença, vitalidade. Sem ele a gente não consegue fazer nada. Então, quando eu começo a sentir uma fragilidade que vem dessa base mesmo, aí eu, vou parar um pouco, né? Vou dar um tempo. Mas quando se aplica? Porque você tem várias técnicas, né? Apometria, teriatria, radiestesia, constelação familiar, constelação dos orixás, captação psíquica, para lá. Quando se aplica, quando é que você vê na anamnese, a pessoa já vai querendo, assim, já tem cliente que fala assim, eu quero fazer, ou não? Na anamnese, quando é que a Messia, claro que isso é muito individual, quando é que a Messia fala assim, isso é para captação? Quase tudo dá para fazer pela captação. Praticamente tudo. Você poderia deixar todas as técnicas de lá e trabalhar só com captação, tá? Mas as captações dentro do projeto, como elas acontecem de forma... ali não é presencial, e a pessoa só tem a resposta, então as técnicas que são presenciais também, elas são muito ricas. Entende? Então eu gosto muito. Então eu jogo tarô, né, para ver como é que tá. Tarô não, as cartas ciganas para ver como é que a situação da pessoa está, né? Se eu posso trabalhar aquilo ali ou se eu mando para um determinado pai de santo para resolver, entendeu? Tem todo, né? Tem um processo ali. E conforme a pessoa vai se abrindo, aí vou trazendo mais leques. Às vezes dentro da constelação dos orixás, eu faço captação psíquica de acordo com o que apareceu ali para ser trabalhado. Já ouvi falar que você está fazendo uma constelação familiar, que seja, né? Ou dos orixás, está lá, o campo se movimentando, aí de uma hora para outra você entra sem querer, para a captação. Sim. O campo está aberto, Sim. né? Já teve assim? Já fiz Entrei isso. sem querer. Já fiz assim. Foi mal, foi um equívio. Fiz isso até numa gira. De repente veio a história ali. São ferramentas interessantes para a gente trabalhar, né? Ontem eu cheguei em casa depois do trabalho, pensei numa pessoa que estava com determinada situação e a história veio. Aí eu disse, não, vamos parar com essa esculhambação, né? Chega. Entendeu? Aí não, sai desse campo. É tanto que é preciso tomar muito cuidado. Você precisa de permissão para entrar no campo, Messi? Não, você pede permissão para fazer magia para o outro? Não. Se você vai fazer o bem para o outro. Né? E o fato da pessoa já saber que vai ser feito, né, e já conhecer o processo, já é muita coisa. Né? Ela já está autorizando. Quando ela entra no projeto, ela já autorizou. Mas não tem um ritual de permissão? Não. Não chamaria de ritual, mas tem uns cuidados que a gente faz de criar algumas proteções, umas sustentações, alinhamento de chakras. A gente se cuida para isso e faz, né? Cria um Merkaba, vamos chamar, né? De sustentação ali, onde conecta com as fraternidades. Então a gente sente Você falou uma coisa que chamou muita atenção. Nós falamos em terapias, nós falamos em constelação, nós falamos que quando você vê a necessidade, você encaminha para Pai de Santo. O que é a constelação dos orixás, mestre? Vamos dar uma introduzida, essa pincelada para a gente poder aqui, não para tirar a poeira da nossa consciência. Nós precisamos entender que dentro de nós estão todos os dons, tá certo? E os orixás, eles são frequências que trazem essa conexão. Então, cada orixá, dentro da constelação dos orixás, são 16, porque entra Exu e Pombogira. Então, eles trazem as suas qualidades. Tem mandalas, tá certo? Para cada orixá tem mandalas, que tem 7 camadas, onde a gente vai sortear ali de acordo com o tema que ela traz, para vir do que está no inconsciente, a partir dos protocolos, que é um trabalho belíssimo, tá? Aí, a partir daqueles protocolos, a gente vai ativando ali o que está no inconsciente, vai conversando sobre aquilo, e o próprio campo também movimenta muito. Por exemplo, vou trabalhar a constelação de Oxum, que eu acho que é a mais emergencial para qualquer pessoa, é onde eu acho a porta de entrada. Trabalha a intimidade, o alto valor, o alto amor, as pessoas que não se valorizam, que não, sabe, Sim. que estão sempre assim para trás, que não reconhecem o seu lugar valor. Na vida, o seu valor, né, o seu alto valor. E em cada camada que é sorteada tem um cruzamento, por exemplo, Oxum cruzado com Oxalá,
né? Oxalá vai trabalhar as questões mais espirituais, né? Vai trabalhar ali a sua sustentação no mundo. Então faz aquele cruzamento. A partir dali vem os protocolos, onde a gente vai conversar e vai entrar trazer as questões do inconsciente. E nesse momento eu posso fazer também captação psíquica de acordo com o que acontece, com a informação que vem ali. Também tem informações que vêm do campo familiar, tem alguns protocolos que trazem essa questão com a avó paterna, e geralmente tem um conteúdo ali. É um mundo, assim, é incrível. Então, eles têm a constelação dos 16 orixás, tem constelação de apometria, que é uma constelação onde por cada camada você vai fazer captação psíquica, vai fazer apometria na pessoa, vai nas vidas passadas. Tem a constelação dos elementos, onde você usa os elementos água, terra, fogo, ar, e mesmo manipula ali. É uma vastidão de assuntos que poderiam ser. O Reconectado está aqui olhando e dizendo: eu preciso disso para a minha vida. Qual o procedimento que ele precisa fazer? Entra em contato contigo? Ele tanto pode entrar como terapia, né, para avaliar, ou ele pode também entrar pelo Projeto Vida, tá? Tem no Instagram, o próprio projeto, tem o meu Instagram, né? A gente vai colocar o teu Instagram, porque direciona. Isso, porque aí você, tá. Né? Tá? Porque aí tem pessoas que eu atendo que eu nunca vi. Essa é a vantagem do Projeto Vida, né? Além do preço ser muito acessível, são 4 captações pelo valor de uma sessão. Bacana, entendeu? Bacana. Então, onde a gente entrega no primeiro momento 2 captações, que geralmente é feito em dupla. Então, eu trabalho com uma companheira, que é a Ana Paula, de São Paulo. E também, quando está extrapolando, que eu não tenho... Né, tem muitas... É dia de segunda e sexta que a gente faz as captações. E também, uma vez por mês, eu faço com o Matheus Pessoa, que é de São Paulo também. Que eu conheci agora, nem conhecia pessoalmente. Né? Então, algumas pessoas a gente não conhece. Aí, eu faço uma captação e a minha colega ou o meu colega faz a outra. Nós mandamos esses áudios para a pessoa. São 2 visões, são 2 captações daquele foco, ou focos diferentes. Aí, 15 dias depois, a gente faz pelo mesmo valor, né? Mais 2 captações e mandamos. Oportunidade incrível. É muito legal, porque às vezes a pessoa não tem tempo de fazer a terapia. O ideal é que você faça captações e terapia. Algumas coisas vão ser ativadas ali naquelas captações, né? Algumas pessoas, nossa, eu estou aqui ainda tentando entender isso, né? Como é que isso chega em mim? Outras, você descreveu a minha vida. Então, aqueles focos estão sendo trabalhados ali. Se tiver uma terapia para, né? Para acompanhar, muito melhor, porque aí você vai integrar tudo isso, entende? Mas se não tiver, também é uma forma de terapia. Mas eu sempre aconselho que tenha uma outra, né, uma outra sustentação ali. Integrada, né? Beleza, Messi. Então, você está interessado em captação psíquica? Então, entre em contato com a Messia Henrique. Reconect indica. Reconect. Inclusive, eu já fiz. Eu fiz não, a Messia fez para mim. Né? Ficou puto, né? Porque só morria. A pessoa morreu, eu falei pra Messia, eu não tô entrando por quebrar, porque eu só morro. Passo um dia vivo. Eu não vivo um dia, eu só morro. Eu nem nasci, já morri. Não, mas foi fantástico. Fora a Reconnect, eu indico pessoalmente, muito bacana, tá interessado? Entre em contato aqui com a Messia. A Messinha, você como sempre, muito obrigado. Ai, gente, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Vamos conversar mais, não desapareça da nossa vida. Não espere mais 4 anos para voltar, não. Tá certo. Eu posso ter morrido de pai. Pelo teu histórico aí. Pelo meu histórico, porra. Nos reconectamos, Roberto. Nos reconectamos, Bernardo. Obrigado, Roberto. Obrigado, muito obrigada, Bessinha. Betinho. Muito obrigada, Bernardo. Seu amor. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa mais uma vez aqui para a Reconnect. Até a próxima semana. Bom domingo. Eu acho que um dos meus fragmentos é um urso polar. Que berna. Que bernando. Mas pode ser, não exatamente.